Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Vice-Almirante e então, para fazer jus a este repto, vou diretamente às perguntas. Já que foi falado a situação sobre o autoagendamento acima dos 23 anos, que está estagnada há algumas semanas e já está identificado que tem que ver com a falta de vacinas, de estoque de vacinas. Falou o Sr. Vice-Almirante e falou a Sra. Ministra da Saúde, salvo erro, nesta semana ou no final da semana passada, sobre, por um lado, permutas com outros países que têm algum excesso de alguma das vacinas para esta fase e, por outro lado, a antecipação de vacinas que viriam mais tarde para agora. E, portanto, eu perguntava-lhe, como até costuma-nos trazer aqui o PowerPoint que explica o calendário de fornecimento das vacinas, se calhar tem isso previsto para fazer eventualmente ao longo desta audição, mas seria muito útil termos uma perspectiva de novo calendário e particularmente de quando é que a faixa dos 18 anos iniciará, já sabemos quando é que completará, mas iniciará, pelo menos massivamente, a vacinação. Uma questão que nos tem chegado repetidamente ao grupo parlamentar do CDS tem que ver com o agendamento da segunda dose face à mobilidade em férias agora no país e perguntava-lhe como é que isso se faz, porque as linhas telefónicas não dão resposta e tendo a vacina, a primeira dose no local de residência, mas uma segunda eventualmente no local de férias e as pessoas não querendo deixar de ter a segunda dose, mas sendo difícil fazer essa gestão, como é que isso pode ser feito, se está previsto? Em relação também ao tema do estoque de vacinas, eu se bem percebi o que diz é, face ao calendário inicial, vamos ter menos vacinas no quarto trimestre para poder vacinar mais agora, e eu percebo esse critério. Mas, alguns entre o terceiro e o quarto trimestre, vamos ter que tomar decisões que têm a ver com a vacinação, assim a DGS o entenda, pelo menos da faixa 16-12, 18-16 parece ser relativamente consensual, mas nos 16-12 não. Há vários países que já tomaram a decisão e aguardam vacinas para iniciar esse processo, outros já o completaram e até já discutem a vacinação abaixo dos 12. E, portanto, por um lado temos este grupo de pessoas, é um grupo significativo, de 1 milhão e qualquer coisa, ou pelo menos de 1 milhão, e depois temos a questão da terceira dose, que aqui já foi falada, de eventualmente reforço para as pessoas mais velhas ou grupos específicos como os profissionais de saúde. E eu pergunto-lhe, não querendo, eu sei que tem que gerir os problemas na medida em que eles aparecem, mas se há menos vacinas nesta altura, como é que prevê que isto venha a ser resolvido? E termino esta primeira ronda perguntando-lhe exatamente se tem conhecimento ou se já está em curso algum estudo serológico que permita ter uma ideia massificada de qual é que é a duração da imunidade destas várias vacinas para podermos perceber qual é a necessidade de uma terceira dose para estas várias vacinas também. E parece-me que esse é um dado para uma boa decisão com base científica para poder então acautelar e articular estas duas linhas de trabalho. Muito obrigada. O problema do local de férias e do agendamento. Nós gostaríamos de facilitar a vacinação aos portugueses, porque facilitando a vacinação aos portugueses, facilitávamos o próprio processo de vacinação acelerando. Mas, de facto, é quase impossível, se não... É impossível, na minha perspectiva, e não consigo fazer isso, desmontar 300 centros de vacinação e concentrar uma percentagem elevada no Algarve para as pessoas poderem tomar a segunda dose quando estão de férias. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é um intervalo de 1 mês. Eu acredito que os portugueses, com as diversas formas de agendamento que têm, conseguem de alguma forma flexibilizar os seus agendamentos para garantirem que conseguem tomar a primeira dose e a segunda dose no seu local de residência ou de trabalho, evitando estes problemas. Portanto, nós não podemos vacinar as pessoas que estão de férias deslocadas, porque isso tornaria o processo impossível de controlar e a infraestrutura para manter o processo de vacinação seria muito mau, sofreria muito. E também gostaria de referir o seguinte: quando se diz que nós estamos a vacinar a um ritmo menos elevado, nós na segunda-feira vacinámos acima de 98 mil, na terça acima de 98 mil, ontem, quarta-feira, devemos ter vacinado 97 mil, e, portanto, quando nós estávamos a vacinar a 40, 50 mil, já se achava que o ritmo era muito elevado. Quando passámos para 100 mil, tinha acontecido um milagre. Nós estamos agora praticamente nos 100 mil de forma regular. Só que, infelizmente, temos que pagar
muitas segundas doses que foram dadas também num processo de aceleração e, portanto, faz parte do processo. E as vacinas, como disse, eu gostaria imenso de ter mais vacinas para poder estar sempre a crescer o ritmo de vacinação, quer de primeiras, quer de segundas doses, porque as duas coisas têm que ser acompanhadas, mas isto é uma onda entre primeiras e segundas doses, e nós privilegiamos, neste período em que houve um recrudescimento pandémico, privilegiamos ao máximo uma estratégia que desse a máxima segurança e combatesse a incidência da melhor forma possível no território nacional todo. E sobre estudos serológicos, o que tenho para dizer sobre isto portanto, isto é uma área nitidamente da DGS e do Infarmed. Eu não tenho, digamos, se me permitem, analogias, estudos para estar a falar sobre isto. O que vos posso dizer é que, das conversas que tenho e da informação que tenho disponível, é que tudo indica que haverá uma proteção elevada durante muito tempo das vacinas através do mecanismo de memória das células, muito mais do que dos anticorpos. Mas isso está a ser estudado, eu não vos consigo adiantar muito mais do que isso, mas as notícias são mais boas do que más. Portanto, enfim, era isto que queria dizer. Espero ter respondido o mais rápido, o melhor que pude a todo o conjunto de perguntas. Muito obrigado.